Hey pessoal, eu sou a Aline, para NA Nenhumas Alternativas, e eu vim aqui para falar sobre O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, versão estendida. Eu tava devendo esse vídeo, porque eu já tenho 2 vídeos aqui no canal em que eu analiso a versão estendida de A Sociedade do Anel e de As Duas Torres. Faltou esse para completar a trilogia. Dando um contexto aqui, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, é minha trilogia favorita. Eu assisti os filmes originalmente na época do seu lançamento no cinema, e algumas vezes mais, porque, né, fui assistindo ao longo dos anos, mas eu nunca tinha visto a versão estendida, até o filme entrar na versão estendida na HBO Max esse ano. Então, se você ainda não viu, eu recomendo que você vá assistir os primeiros 2 vídeos analisando filme 1, filme 2. Eu falei qual que eu preferi, qual versão que eu preferi, a versão do corte do diretor que foi para o cinema, ou então a versão estendida. E aqui eu vou falar sobre O Retorno do Rei, a conclusão da maravilhosa trilogia do Peter Jackson. Aqui no último filme, como deveria ser, é o filme mais longo, né? Ele já tem na sua versão normal 3 horas e 20 de duração, mas na versão estendida ele tem 4 horas e 20. Não é 1 hora que ele tem a mais, não, porque tem aumento de tempo nos créditos também, mas são 50 minutos de cenas extras, então eu acho que assim, é um bom acréscimo. Só pra comentar, se você não assistiu a versão estendida, a ideia desse vídeo é comentar as cenas extras, né? E no final eu vou falar se eu gosto mais da versão dos cinemas ou se eu gosto mais dessa versão estendida, mas pra isso eu tenho que comentar um pouquinho as cenas. Eu acho que eu não vou estragar a experiência de ninguém, se você não viu, mas, né, se você não gosta nada de spoilers, eu vou comentar as cenas, ok? Entre os 50 minutos, a gente tem tanto cenas que foram completamente cortadas da versão final e cenas que eram maiores e foram enxugadas, né? Eu vou falar aqui daqueles que eu acho que foram mais impactantes. Primeiro, e claro, tenho que falar sobre a conclusão da trama do Saruman. O personagem nem aparece na versão que foi nos cinemas, e isso, quando eu assisti o filme, eu fiquei completamente desnorteada, sem entender por que um dos grandes antagonistas da história, que foi muito importante na Sociedade do Anel e foi mais importante ainda no segundo filme das Duas Torres, simplesmente não aparece. A conclusão é super rápida, super simples, e isso sempre me incomodou um pouquinho, até eu descobri que tinha, né, eles tinham filmado uma versão em que dava uma conclusão para a história dele, que ele aparecia efetivamente na tela e tudo mais. Mas por muito tempo eu fiquei só com a versão de o que tinha acontecido com o Saruman pelas informações dos livros que eu tinha lido. Para quem assistiu só a versão dos cinemas, parece que o Saruman ficou preso lá na Torre de Isengard, preso pelo Barbárvore. O Gandalf fala que ele tá sem poderes e a gente, né, simplesmente engole o que o Gandalf tá falando. E nada mais temos do Saruman, ele não aparece mais na história, parece que ele ficou prisioneiro para sempre. Mas isso acontece porque eles cortaram muito dessa cena para chegar nessa conclusão errônea de que o Saruman ficou preso na torre. Na versão estendida, a gente vê que tem toda uma sequência de diálogo entre o Saruman e o Gandalf, principalmente, né? O grupo que tava ali com o Gandalf. Ele tá lá em cima da torre mesmo, meio preso, mas ele começa a dialogar. O Gandalf tá querendo arrancar a informação dele, o que seria óbvio de se pensar, né? Afinal, ele tem realmente informações importantes sobre o Sauron. E uma coisa que eu acho muito legal é que o Saruman usa esse momento que ele tá numa posição mais vulnerável, mas é claro que ele vai aproveitar a oportunidade para colocar dúvidas e sombras no coração ali das pessoas, do Theoden, do Aragorn e do Gandalf, dando a entender, inclusive, que o Frodo iria falhar na missão dele e que o Gandalf, na verdade, só tinha mandado o anel pro Sauron e o Frodo pra morte. Mas numa tentativa de se livrar do Saruman e talvez até de se redimir perante Rohan e o rei Theoden, o Grima Língua de Cobra esfaqueia o Saruman ali enquanto ele tá naquele discursinho na torre. Todo mundo se assusta, o Legolas dá uma flechada no Grima também, e os dois, né, 2 antagonistas aí desse mundo acabam morrendo desse jeito. Saruman, se não
morreu com a facada nas costas, ele com certeza morreu quando ele caiu e foi empalado. E esses dois antagonistas têm esse final aí na história, que tinha sido concebido no roteiro original, só não entrou na versão final por corte de cena. Eu acho triste porque é isso, Saruman não era qualquer personagem. Nos livros não é assim que o Saruman morre, ele ainda morre pelo Grima, por uma faca do Grima, mas num momento bem posterior, porque não é lá na torre. Ele ainda sai de Isengard e vai pro condado junto com o Grima, e lá ele causa pra caramba. Ele domina e devasta a terra dos hobbits. Aquela visão que a gente tem do Frodo no espelho da Galadriel, mostrando a terra devastada e os hobbits escravizados, na verdade era o futuro do condado, que os filmes não mostram, mas no livro a gente tem esse momento do Frodo, Sam, o Merry e o Pippin voltando para o condado, encontrando essa situação. Eles lideram uma revolta que ficou conhecida como o Expurgo do Condado, e aí sim eles expulsam o Saruman e tem a sua terra de volta. No meio do percurso aí, o Grima acaba cortando a garganta do Saruman. Neste caso, sim, lá pro final do livro, que o Saruman morre de verdade. No filme eles não adaptaram esse trecho do livro, porque eu acho que seria demais. Depois da Guerra do Anel, esse filme já tem várias conclusões, vários momentos, cenas que parece que estão sendo concluídas. Eu acho que adicionar isso a mais realmente seria muita coisa para um filme que já é um filme longo. Nessas cenas cortadas a gente tem aí uma coisa que ficou de fora, que é um detalhezinho, mas é engraçado, que é a competição entre o Legolas e o Gimli. Eles competiam não só os seres que eles matavam ali, mas também em tudo, inclusive em quem bebe mais. Essa competição de bebida é engraçado pra gente ver como o álcool tem um efeito muito diferente nos elfos do que, né, nas outras criaturas, nos anões inclusive. Outras cenas que são cortadas são alguns momentos mais ternos entre o Aragorn e a Elwyn. A gente tem um momento em que ela tem uma visão e ela compartilha isso com ele, ele vai lá e cobre ela com um cobertor. Eu acho que a ideia, inclusive nesse início do filme, principalmente, era mostrar que seria possível que os dois ainda pudessem ser um casal. Afinal, o que a gente tinha tido de informação no filme anterior é que a Arwen estava deixando a Terra-média, então o casal Aragorn e Arwen possivelmente não aconteceria, segundo as informações que a gente já tinha. E já que a gente tem a Elwyn que está apaixonada por ele, o Aragorn tem um carinho por ela, os dois são nobres de casas importantes e aliadas, faria sentido talvez surgir algo entre eles. Mas talvez eles tenham cortado justamente porque não valeria a pena ficar incentivando esse relacionamento que não aconteceria. Sei lá. Eu acho bonitinho. A gente tem um outro plot que tem várias cenas cortadas dele, até para ele ser bem reduzido no filme que, né, teve a sua versão para o cinema, que é o plot do Exército dos Mortos, quando o Aragorn, o Gimli e o Legolas se separam do exército de Rohan para entrar ali nas cavernas, para encontrar esse exército que tinham traído o Isildur, estavam em dívida, né? Poderiam ser aí, e foram, ferramentas importantes para o Aragorn usar contra o Sauron. Aqui na versão estendida a gente tem muitas mais cenas do Aragorn tendo que convencer esse exército, depois deles, né, marchando ali contra os mercenários nos navios, até chegar na cena derradeira deles chegando lá em Gondor e, né, arrasando o exército inimigo. Eu acho que a forma como essa narrativa ficou na versão final foi a melhor forma de conduzir essa narrativa, que ela é utilizada como Deus Ex Machina, ela é uma facilidade narrativa. Ter mais tempo de tela para isso não melhora o plot. Claro, faz com que a gente fique mais tempo ali com personagens que ficaram durante um tempo de tela do último filme, personagens importantes, sumidos. Então a gente tem mais tempo para acompanhar Aragorn, Legolas e Gimli. Não me incomodou ver essas cenas na versão estendida, mas eu acho que não faz falta nada disso.
Como eu disse, a gente não tem só cenas cortadas como desse plot dos mortos ou dos momentos entre o Aragorn e a Arryn, mas a gente tem também cenas que eram maiores e que foram enxugadas. Tem várias dessas cenas em Retorno do Rei e eu acho que elas são muito bem aproveitadas na versão estendida, porque essas sequências que foram cortadas geralmente são sequências que estão explicando um pouco mais, às vezes o Gandalf explicando o contexto de Gondor, da política, o que está rolando, as estratégias de guerra, como que cada exército está se movimentando. Então eu acho que dá muito mais contexto pra gente entender o que tá rolando naquele momento. E tem um personagem que eu acho que sofre com esses cortes, é um personagem que eu gosto muito, que eu acho que o fandom também do Tolkien gosta muito, que é o personagem do Faramir. Ele é um personagem que tem aquela característica de underdog, né? Ele não é compreendido pelo pai, ele tem uma relação muito complicada, na verdade, com o pai, que pretere ele em favor do filho que morreu, o Boromir. E ele tem essa narrativa meio trágica, assim. Ele é aquele personagem que você quer pegar no colo, abraçar, cuidar, proteger. E ele era pra ter um pouco mais de importância nesse último filme, mas como a história dele não tá necessariamente muito vinculada à narrativa principal da Guerra do Anel, então eu acho que foram várias das cenas dele que foram cortadas. Coisas que foram cortadas, então, mostram um pouco mais de como ele tinha um relacionamento mais próximo com o Gandalf, mais momentos de carinho dele lembrando do Boromir, ele interagindo com o Pippin também é bem legal. Acho que a única coisa boa desse corte na narrativa do Faramir foi a gente não ter visto na versão do cinema uma cena que ficou bem ruim do Denethor, né, do pai dele, confundindo ele com o Boromir. E não é que a sequência em si, né, a cena, os atores estavam ruins. É que eles usaram um efeito muito bizarro de colocar uma imagem do Boromir do lado do Faramir e ficou uma sensação, sabe, de você não sabe o que você está filmando. Isso aqui não era um efeito para você usar dentro do que você está tentando construir. Teve um efeito mais cômico do que dramático e ficou muito amador e mal feito. Pode ser que eles tenham cortado essa cena final justamente porque ficou feio mesmo e destoou do resto do filme. Só que eles também cortam uma das cenas mais bonitinhas e que eu estava ansiosa para ver no filme, porque eu tinha lido os livros antes de assistir o Retorno do Rei, que é o nascimento o nascimento, crescimento, desenvolvimento do relacionamento entre a Elwin e o Faramir. Esse momento de felicidade de dois personagens que têm uma narrativa bastante trágica, mas que encontram um no outro a felicidade e o amor. No livro, essa sequência já é curta. No filme, na versão estendida, ficou mais curta ainda, mas pelo menos existe. E na versão final pro cinema, a gente nem tinha nada dos dois juntos, então pelo menos na versão estendida tem um momentinho bonitinho dos dois. A gente tem uma sequência de cenas também depois da batalha de Minas Tirith. Essa parte mais de ação, de modo geral, não foi cortada, mas algumas consequências da batalha sim foram limadas. E eu acho que são algumas das sequências mais legais. Como eu falei, tem essa sequência aí de duas cenas entre o Faramir e a Elwin, que eles vão se conectando. A gente tem os feridos sendo cuidados pelo Aragorn, cuida da ferida da Elwin, foi uma ferida bem séria, feita aí pelo líder dos Nazgûl. Tem um momento muito legal do Aragorn desafiando o Sauron através do Palantir. Tem uma troca de ameaças ali entre eles que é bem legal. E também ficou de fora a cena de negociação lá nos portões de Mordor, que era bastante legal e, bom, é isso. Ficou de fora porque eles precisavam reduzir, fazer um filme de 3 horas e 20, não de 4 horas e 20. Mas a conversa que eles têm lá com aquele porta-voz do Sauron e o terror que ele coloca nos personagens, eu acho bastante interessante também. Depois disso, da batalha, né, a batalha em si de Mordor e todas as sequências de despedidas em Gondor, no Condado e lá nos Portos Cinzentos, é tudo basicamente
exatamente a mesma coisa, eles não cortaram mais essas sequências. Então o que eu apontei antes aí pra vocês é o que tem de mais relevante, o que eu enxerguei de mais relevante nas cenas extras da versão estendida de O Retorno do Rei. Eu acho que assim como As Duas Torres, O Retorno do Rei versão estendida se beneficia muito dessas sequências a mais. Elas acrescentam a história, elas dão contexto, elas expandem mais a relação dos personagens, faz a gente passar mais tempo com esses personagens que a gente ama e a gente não quer se despedir deles, então a gente também tem um tempo maior pra gente ficar com eles e explorar tudo isso que eles estão vivendo. Nos livros a gente ainda tem os apêndices que vão falar sobre o que aconteceu depois lá da despedida nos Portos Cinzentos, o que foi o futuro desses personagens, até que a Sociedade do Anel ou já tenha toda, né, aqueles que ficaram na Terra-média tenham morrido ou, né, saído da Terra-média. Mas é claro que isso não teria um espaço no filme, porque era ir muito além ainda dessa história e de uma forma muito picotada. Então quem gostou da versão estendida e ainda não ficou satisfeito, eu recomendo muito que vá ler os livros, que vai ter muito mais coisas ali para explorar, muito mais tempo, vai ter aí o contato com os apêndices e descobrir o que aconteceu com os personagens depois do que a gente viu nos filmes. A minha conclusão é que mesmo com o plot que eu acho exagerado do Exército dos Mortos e com aquela cena bizarra do Denethor confundindo Faramir com Boromir, eu acredito que a versão estendida é melhor do que a versão dos cinemas. Os 50 minutos valem muito a pena e eu adoraria ter visto essa versão na tela grande dos cinemas. Me digam aí nos comentários se vocês gostam dessas adições da versão estendida de O Senhor dos Anéis ou se vocês preferem o corte original. Bom, eu adoro falar sobre O Senhor dos Anéis, então quem sabe não tem outros conteúdos aqui antes da estreia da segunda temporada de Anéis de Poder. Me digam nos comentários se vocês gostariam disso. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!